acusações públicas relativas à ditadura civil-militar brasileira realizadas pelo bolsonarismo são formas de instrumentalização ideológica e propagandística de uma narrativa sobre o passado com finalidades políticas no presente. E esse eu acredito que seja uma das primeiras coisas que nós precisamos falar sobre o negacionismo histórico, que ele não se trata de uma narrativa intelectual ou de um debate intelectual, ele é uma forma de manifestação ideológica e propagandística. Na negativa de denominar o período como uma ditadura, na apresentação de justificativas que pretensamente legitimem o golpe e o regime militar, expressam-se muito mais experiências individuais, juízos de valores, sensos comuns do que análises e interpretações sobre a ditadura. Nesse sentido, diferem-se dos estudos científicos realizados nos âmbitos das ciências humanas, jurídicas, políticas e sociais. Portanto, não deveriam ser compreendidas como mais uma das leituras possíveis sobre o período, porque se situam no âmbito do anticientificismo e do anti-intelectualismo, deslegitimando os debates e os consensos historiográficos. O bolsonarismo não é circunstancial, não é anedótico, não é conjuntural. Então não tem só a ver com facada, não tem só a ver com desinformação, não tem só a ver com antipetismo, não tem só a ver com a presidente Lula. O bolsonarismo, ele mobiliza símbolos altamente representativos de uma enorme parcela da população brasileira. E esse é um fato. Só que a gente simplesmente detesta esse fato. A gente não quer conviver num país onde milhões de brasileiros se sentem representados por esse projeto de horror. Mas é um fato. E se a gente não encarar esse fato, a gente não vai nunca conseguir lutar contra a real dimensão desse projeto de horror e o que ele significa. A realidade é que ele enraizou, capilarizou, está forte, vivo, representativo e eu acho que a minha hipótese de trabalho é sempre a mesma, vai sobreviver inclusive a talvez a morte política do próprio Bolsonaro. Isso é um fato. O bolsonarismo ele é hoje, mobilizatoriamente falando, mais potente até inclusive do que a figura do próprio Bolsonaro. E com esse fato nós temos que lidar política e socialmente, porque significa muito em termos de impossibilidade de convívio coletivo e significa muito em termos políticos também. O negacionismo histórico faz jus à lógica antissistêmica do bolsonarismo porque, de forma geral, não é produzido pela academia ou por intelectuais. Essa é uma característica do negacionismo histórico brasileiro em relação à ditadura, que nós acompanhamos a disseminação dessas narrativas, a academia e intelectuais ou historiadores não são as grandes fontes de disseminação dessas narrativas. Nós temos, diferentemente de algumas outras circunstâncias, de outras conjunturas, como o negacionismo do Holocausto, que provém de algumas narrativas acadêmicas e intelectuais. No caso do negacionismo da ditadura civil-militar, isso não, de forma geral, isso não ocorre, então o que só reforça a lógica antissistêmica do bolsonarismo. As apropriações realizadas pelo regime pós-64 pelo bolsonarismo também ocorrem através da distorção, do falseamento, da manipulação e da omissão deliberados de alguns episódios. Isso pode configurar como uma forma de negação, de não aceitação de determinada realidade e de construção de um relato de um passado mítico. Aqui, então, o negacionismo ele não é entendido única e exclusivamente como a ideia de que algo não ocorreu, mas a não aceitação de algo ter ocorrido da forma como ocorreu. A estratégia comunicacional bolsonarista ela funciona de uma forma diferente da estratégia comunicacional clássica do campo democrático. E como é que ela funciona? Com um efeito que nenhuma pesquisa pode, de fato, conter o seu resultado, que é o tsunami comunicacional no último 2 dias. Nós monitoramos isso em 2018 e a gente monitorou de novo isso em 2022. Uma enorme onda de militância bolsonarista, fundamentalmente religiosa, no âmbito das igrejas pentecostais e neopentecostais, disposta, preparada, pronta para ir para a luta política também. As bases bolsonaristas não denominam o período de 64 a 85 como uma ditadura, preferindo termos genéricos como governo militar, intervenção militar ou movimento militar. Não há referência ao poder constitucional autoproclamado pelo Comando Supremo da Revolução, aos civis processados pela Justiça Militar, aos vereadores, deputados e senadores que tiveram seus mandatos cassados e à realização de eleições indiretas para a maior parte dos mandatos. Além disso, omite-se a supressão real dos direitos civis, políticos e sociais e as graves violações de direitos humanos.
Sobre os dois últimos motivos, não surpreende que, ao utilizar o termo ditadura, o bolsonarismo faça referência aos governos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, ou aos mandatos de Fidel Castro e Raul Castro. Essas menções compartilham a referência a experiências de governos de esquerda, em diferentes matizes, compreendidos pelas bases bolsonaristas como exemplos de regimes comunistas, socialistas ou totalitários. Na recuperação da propaganda anticomunista dos partidos conservadores e liberais do Ocidente, característica da Guerra Fria, os alvos são governos com políticas sociais progressistas. Afirmam que a sociedade brasileira teria clamado às Forças Armadas por uma intervenção, ou seja, que o golpe e a ditadura possuíam um apoio popular, que medidas excepcionais eram necessárias para o combate à corrupção e à subversão que teriam caracterizado o governo do então presidente João Goulart, e que havia atuação de movimentos guerrilheiros no Brasil que justificaria o golpe e a ditadura como medidas contra-revolucionárias. Esse exercício retórico ignora dados factuais. Ignora-se, por exemplo, os dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, que em pesquisa realizada nos dias 20 e 30 de março de 1964, demonstrou que 40% dos paulistanos consideravam as reformas pretendidas por Goulart como absolutamente necessárias e com urgência, e apenas 7% como não necessárias. Ignora-se igualmente que existiam instrumentos jurídicos para o enfrentamento às possíveis adversidades do período, sem a necessidade de concentrar o poder no Executivo Federal. Por fim, utiliza-se de falseamentos históricos, como a existência de movimentos guerrilheiros no pré-64 no Brasil, quando, na verdade, essas organizações passaram a se articular apenas no final dos anos 1960, quando já vigia o regime ditatorial. Quando a gente fala em tema moral, ou em pauta moral, como um elemento mobilizador essencial do bolsonarismo, eu quero chamar aqui a atenção no seguinte: quando nós falamos em pauta moral, normalmente cometemos um erro interpretativo e estratégico, que é pensar que a pauta moral ela é de segunda ordem, ou ela é de segunda categoria. A coisa mais importante é você atender a questão econômico-material. Esse é um grande erro avaliativo também. Para os conservadores, para o público conservador, há uma sinergia entre o que seria a pauta econômica e a pauta existencial e moral que é muito forte. É uma simbiose muito forte que nós temos que entender. Então, o conservador, ele deseja, almeja ver o seu candidato respondendo à pauta econômica, mas também respondendo a uma pauta que não é simplesmente moral comportamental para ele, que para ele é uma pauta existencial de primeira ordem e categoria. Porque esse conservador que eu estou entrevistando, ele é fundamentalmente sente ser deslocado no mundo que ele não entende, acelerado, complexo, hiperdinâmico. Ele sente que perdeu seu lugar no mundo e ele almeja encontrar basicamente um conforto existencial. Ele procura o que todos nós procuramos, o nosso lugar no mundo. Então isso não é trivial e não é muito menos secundário. Só para nós entendermos que a força da pauta existencial ela é brutal para um conjunto de conservadores que se sentem deslocados do seu lugar no mundo. Existem alguns usos do passado da ditadura civil-militar como recuperações de certas práticas e certos valores que orientavam esse regime e que possui identificação com o autoritarismo e o conservadorismo do bolsonarismo. Pode-se citar, por exemplo, a imagem historicamente construída das Forças Armadas e dos militares como sinônimos de correção, disciplina e obediência, e o recurso à violência como uma forma simplista de resolução de problemas, remetendo à lógica repressiva ditatorial. Quanto a esse último aspecto, podem ser identificados usos e argumentos negacionistas utilizados pela própria ditadura. Quer dizer, o discurso atual que tenta negar o passado ditatorial se utiliza de versões falsas sobre assassinatos cometidos pelas forças repressivas. Portanto, ao invés de tratarem de assassinatos, inúmeros documentos oficiais tornados públicos falam de confrontos com as forças policiais, de mortes em atropelamentos ou de suicídios. Mas ainda, não só a repressão fatal era negada, como também, quiçá até hoje, negados o emprego da censura como forma de ocultar informações à população brasileira, bem como a existência de tortura sistemática pelo regime autoritário. Então, o que o bolsonarismo é e por que ele enraizou? Ele é fundamentalmente duas coisas. Ele é o empoderamento de um pensamento conservador, mítico, militarista, religioso, e ele é também o empoderamento da política do inimigo, da política do extermínio do adversário. Então, o bolsonarismo ele se nutre, se alimenta da política do ódio, que enxerga no outro não simplesmente um adversário político, mas sim um inimigo. E o inimigo, por definição, ele tem que ser aniquilável em termos simbólicos, então não se dialoga com o inimigo, ou em termos físicos, do extermínio físico do inimigo.
negacionismo histórico bolsonarista ele é um ato de violência simbólica que, mediante elementos da chamada política do choque, ou seja, uma retórica agressiva e a quebra de decoro, pode extrapolar para outras formas de violência. Na negação do outro, das pessoas que foram presas, torturadas, mortas e desaparecidas, explicita-se uma vontade de aniquilamento das pessoas e de suas experiências. O bolsonarismo representa claramente esse empoderamento do reacionarismo contra a ditadura do politicamente correto, que se sente legitimado para bradar loas racistas, LGBTfóbicas. O reacionário, ele é fundamentalmente uma pessoa com medo, com muito medo daquilo que não entende, que tem uma ferida na alma, que tem uma cicatriz. A gente tem cicatriz no corpo e tem cicatriz na alma também. A cicatriz da ignorância, ela é muito mais forte, ela é muito mais pesada. Então, aquele ignorante que tem uma cicatriz na alma, qual é o problema desse ignorante? Que muitas vezes ele acaba transformando a cicatriz que ele tem na alma pela sua própria incapacidade de reconhecer, porque ele foi amputado, ele foi mutilado, né, na sua capacidade de conhecimento, em ódio. Então aí você tem a transformação da ignorância em ódio, em potencial destrutivo, aniquilador. E isso é o que nós temos com o projeto bolsonarista. A gente sempre vai ter essa semente desse bolsonarismo, do inimigo, da lógica reacionária, protofascista, porque isso que alimenta. Como que a gente convive num país onde quase a metade da população se sente contemplada por esse projeto, que não é só escrito em termos negativos, mas que ele propõe sim uma base representativa, simbólica, com a qual milhões de cidadãos se sentem à vontade. Então, como que a gente faz para dialogar, para conviver com esse projeto que está e que vai estar muito vivo nos próximos anos?